Bom, beleza, então eu entendi como isso funciona na minha empresa e tal, mas como que eu traduzo para a minha área e para a rotina? E agora, gente, a gente vai trazer um framework prático para vocês, não agora, mas junto com o grupo de trabalho de vocês, fazerem esse exercício. Porque isso aqui é a etapa fundamental para depois a gente construir em cima de um terreno sólido e conseguir construir produtos e tomada de decisão baseada em inteligência artificial. E aqui eu vou trazer um framework que eu chamo de estrutura de iniciação dentro de algumas áreas lá no iFood que nós fizemos. Aqui são exemplos reais e práticos. E lembra que a gente falou que alguns dos exemplos que a gente ia trazer eram para áreas que estão mais distante do produto final da minha empresa e que dados e inteligência artificial eram menos parte da rotina. E é exatamente por isso que a gente vai trazer muitos exemplos de algumas áreas nesse sentido. Olha, como que a gente faz, numa estrutura de iniciação, a tradução da estratégia do nível da firma para o nível do meu grupo? Porque o primeiro passo é ter clareza da missão, visão e valores da minha empresa, mas ainda assim a distância é grande entre as ações que eu faço na minha área, na minha função, no meu escopo de trabalho, para as visões ambiciosas que a minha empresa tem. Então, a gente tem que fazer um trabalho de tradução e de tropicalização. A missão vira uma frase poderosa de ação, a visão vira critérios de sucesso e os valores viram os comportamentos específicos que a gente vai ter dentro aqui do grupo. E tudo isso vai facilitar toda essa coordenação de escolhas do que eu faço e do que deixo de fazer. E aqui, gente, ser específico é um bônus. A especificidade é uma amiga que ajuda a traduzir a estratégia até o nível mais baixo da execução, tá? Então, vou trazer um exemplo do que a gente implementou dentro de relações públicas, lá no iFood, fazendo a tradução de missão, visão e valores. Olha só, lá no iFood, na época que nós fizemos isso, a missão era alimentar o futuro do mundo. Visão, a empresa número 1 de tecnologia na América Latina. E a gente tinha alguns valores para amparar os nossos comportamentos. Lá em relações públicas, o que nós entendemos? Ora, para ajudar a missão da empresa a alimentar o futuro do mundo, nós precisamos guiar a construção da reputação do iFood conectando dados, pessoas e história. E quais os critérios de sucesso para que a visão ela fosse concretizada? Ora, a gente quer que a reputação seja um hábito organizacional e lastreado em comportamentos específicos de protagonismo, liderança, coragem e assim por diante. E aqui percebam que na tradução da missão para a frase poderosa de ação do meu grupo de trabalho, a gente trouxe a palavra dados ou inteligência artificial. Gente, isso aqui é estudo científico. Já tem estudos antigos já que trazem com que a nossa atenção e a inserção de algumas tecnologias na nossa missão, na nossa estratégia, ela vai prever se eu assumo ou não aquela dada tecnologia. Então aqui já uma segunda dica, além dessa tradução para o seu grupo de trabalho, é que vocês sejam específicos e contemplem dados e inteligência artificial na frase poderosa de ação de vocês. Então, pare, reflita e aplique em seguida com o seu grupo de trabalho. Você tem uma frase poderosa de ação e ela contempla dados e AI nela? E quando a gente tem essa clareza, gente, e faz esse desdobramento, né, nível firma para o nível grupo, a gente destrava diversos potenciais. Um deles é o seguinte: fazer planejamento tradicional, a gente se coloca no ponto do tempo no presente e olha para o futuro. E aí a gente tenta adivinhar para onde que vai a nossa companhia, o nosso grupo, o nosso produto, né? Mas quando você tem uma visão clara de futuro, uma visão clara de onde você quer chegar, tem um jeito de fazer planejamento que é olhando do futuro para trás. E aí você se colocando lá na frente, com essa clareza brutal de onde queremos chegar, você consegue através de perguntas como: o que tem que acontecer imediatamente antes para que esse objetivo aconteça? E aí vai ficando claro, você adquire uma clareza brutal das etapas anteriores para que aquela proposta de valor se materialize. Então, até trazendo o exemplo
que nós tivemos em relações públicas no iFood depois de ter aquela clareza. A gente começou com o iFood é uma empresa reputational driven daqui 10 anos, então todas as decisões corporativas são baseadas em isso impacta positivamente a minha reputação ou impacta negativamente a minha reputação. Esse aqui era o nosso sonho grande. E através disso, a gente foi voltando para trás e chegamos à conclusão de que a gente tinha que acelerar o nosso entendimento tecnológico, a área de relações públicas tinha que virar uma área de tecnologia com profissionais letrados em dados, com suporte ferramental, com inteligência artificial e até as agências com as quais a gente trabalha também tinham que ter esse mindset. Então perceba que novamente, fazendo esse material do futuro para o presente, a gente também aloca com intencionalidade dados e inteligência artificial em todas as etapas. Então, depois, reflitam e apliquem exatamente isso no grupo do trabalho de vocês. Uma outra frente que esse desdobramento da missão, visão e valores para o seu grupo de trabalho possibilita é entender a cadeia de valor da sua empresa e também do seu grupo de trabalho. Então, lembre-se que a gente falou que tudo que a gente fala para cliente vale para cliente interno também. É muito bacana e destrava muito valor quando você encara a sua área, o seu grupo de trabalho, como uma empresa standalone, como se fosse uma pequena fábrica em que entra recurso e você transforma essa matéria-prima e monta produtos e serviços para vender num marketplace interno da sua empresa. Então ajuda demais esse pensamento, essa metáfora, ou até de repente você imaginar que você é uma área standalone, um terceiro, que a sua empresa te contratou para fazer um dado produto ou serviço. Que produto ou serviço é esse? Você utiliza dados como matéria-prima, como que você enriquece, como que você comercializa para os seus clientes internos? Eles percebem valor? Você pode aumentar essa criação e captura de valor? É exatamente esse processo que nós fizemos também lá em relações públicas. Então, a gente fez um mapeamento das matérias-primas que a gente tinha, dos processos internos, de produtos que a gente vende, desde uma nota factual até, obviamente, ter um site reputacional e quais canais de distribuição que eu tenho desses produtos. Olha como isso destrava um valor violento. De repente, eu começo a enxergar a minha área, que tem um monte de ativos proprietários, eu extraio mais valor dentro da minha própria companhia. Essa é a cabeça de empreendedorismo. Então, pare e reflita. Você tem clareza da cadeia de valor e dos ativos proprietários que você tem? Você tem noção do vril que você hoje possui na sua área? E aqui, gente, pode se desdobrar em diversos casos. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo numa empresa de bens de consumo duráveis e eu liderei uma área de inteligência em suprimentos. Quando eu cheguei nessa área, o nosso principal produto interno era um relatório de inteligência de como que estava indo curva de juros, câmbio, commodity, para suportar os compradores de matéria-prima a sentarem na mesa de negociação. A gente comprava uma série de bases de dados, de consultorias, e aí a gente fazia um processo de transformar esses dados em inteligência para eles. E aí, de repente, a gente descobriu que o time de tesouraria tinha um terminal da Bloomberg, que trazia essas informações longitudinais de commodity, que a gente comprava uma vez por mês, um dado estático, de repente a gente tinha um dado real-time, não só de quanto que ele estava sendo tradeado e comercializado, mas também de visão futura. Poxa, agregou um valor a mais. E, aliás, a gente ganhou um novo cliente, porque o time de tesouraria passou a utilizar as nossas informações que a gente tinha, que era a quantidade de compras de matéria-prima, cobre, alumínio, aço, e começou a fazer hedge, tanto financeiro quanto de materiais, diminuindo brutalmente o risco da empresa. De repente, a gente entendeu que se a gente juntasse essas informações de matéria-prima com o quanto que vai em cada um dos meus produtos, a gente poderia ter uma visibilidade, uma previsibilidade do meu custo de produção. A gente juntou com um time de engenharia, fez a quebra desses materiais, fizemos uma aproximação de quanto cada matéria-prima ia em cada produto vendido e a gente começou a ter uma curva de custo futura. Principal cliente nessa época, controladoria e o time de FP&A de finanças. A gente passou a ter uma assertividade de forecasts financeiros muito maior. Depois disso, a gente foi além, falou assim, poxa,
Isso aqui também é informação para o time de marketing e precificação. Por quê? Eles fecham contratos de longo prazo com key accounts e que eles combinam condições comerciais de preço. E, obviamente, quando varia câmbio, commodity, curva de juros, isso impacta a rentabilidade da empresa. Então, outro cliente, essa área de inteligência comercial. Então, perceba que, de repente, uma área de suprimentos que olhava só para dentro passou a ser chave e protagonista numa tomada de decisão de preço na ponta. É disso que a gente está falando quando você encara a sua área como uma área que está prestando um serviço, circulando um produto para os seus clientes internos. E aí, gente, com tudo isso em mãos, você está pronto para conquistar a sua companhia e fazer o desdobramento estratégico adequado. E ainda como bônus desse módulo de estratégia, a gente também queria contar um pouquinho, super rápido, e trazer um framework de como nós trabalhamos no iFood no amadurecimento de dados, processos e produtos, ainda nessas áreas de back-office ou de suporte da nossa empresa. Então, gente, é preciso ter clareza, e aqui eu só vou dar um spoiler, mas depois vocês vão falar mais com o Carlos sobre isso, que AI nada mais é do que um software, do que um modelo que roda em cima de dados e informações que você já possui. E se ele roda em cima de dados e informações que a gente já possui, a qualidade do output desses modelos é uma função da qualidade dos dados e da eficiência dos meus processos, que é exatamente aqui que a gente tem que focar e trabalhar antes de implementá-los. Então, o primeiro passo é termos clareza estratégica. Depois é ter qualidade em dados. Depois, processos eficazes, que é fazer a coisa certa, e processos eficientes, fazer do jeito certo. E aí sim a gente pode construir os nossos produtos de inteligência artificial em terreno sólido. E isso aqui a gente não inventou não, isso aqui a gente se amparou nos ombros desses gênios aqui, e eu reforço as palavras do Patil aqui do meio. Ele fala o seguinte, esse cara, olha, se você quiser construir coisas ambiciosas como machine learning, vai falhar, nem começa. Por quê? Porque antes você tem que olhar os seus encanamentos, os esgotos. E o que ele quer dizer com isso? Seus dados e processos, para daí sim você construir em terreno e alicerces sólidos. E é exatamente aí que a gente começou a trabalhar dentro do iFood, nas áreas de suporte, olhando para dados e processos, e com isso, com qualidade, a gente vai ter produtos de mais qualidade. Então, se a gente dividir de maneira simplista as AIs que hoje são disponíveis, a gente está falando de softwares e ferramentas que são probabilísticas, ou seja, modelos matemáticos e estatísticos, e aqueles não probabilísticos, que são os modelos de repetição, que são amparados em regras se isso, então eu faço aquilo. O primeiro, ele requer rigor estatístico. E para você ter um rigor estatístico, como machine learning, deep learning, linguagem natural e assim por diante, você tem que ter dados governados de qualidade. Nessa lógica roda os nossos modelos antifraude, alocação de frota, previsão de demanda e assim por diante. Do outro lado, dos não probabilísticos, a gente está falando de rigor processual. Ora, eu só consigo trazer automações e RPAs se eu entendo o meu processo, se eles estão otimizados e se eu sei as regras de negócio para conseguir ensinar a máquina. Então perceba que o framework é dados, primeiro, processo, segundo, e depois vem produtos. E a gente fez essas perguntas para todas as jornadas dentro do time de suporte do iFood. Então, uma jornada X, que é uma cadeia de valor de uma informação, a gente pergunta, poxa, os dados aqui estão governados e com qualidade? Se não estão, a gente trabalha nisso. Se estão, a gente segue para a próxima. Ora, os meus processos estão otimizados e monitorados? Se não estão, eu trabalho nisso. Se estão, a gente tem a prontidão de inteligência artificial para aí sim construir os produtos incríveis em cima de um alicerce sólido. E aqui a gente fez para todas as cadeias de valor das nossas áreas de suporte, cujo desafio, ciclo a ciclo, é deslocar essas caixinhas ao encontro da prontidão da inteligência artificial. E com isso, gente, nós finalizamos esses exemplos, essa etapa, esse módulo de estratégia. Espero que tenha ajudado vocês a ter um pouco mais de clareza e um pouco mais de ferramental para fazer o desdobramento nas empresas e grupos de trabalho de vocês, para aí agora a gente entrar no módulo de
produtos e de tomada de decisão.